aqui. Isso aí, ó, essas meninas que gritaram, é tudo aluna minha. Liga pra elas não, tá? Prazer, então. Meu nome é Michele Sanz, sou fisioterapeuta. E hoje, a pedido da equipe organizadora, eu estou aqui muito feliz, na verdade, realizando um sonho. Porque eu vou apresentar, de fato, um TCC, onde eu apresentei na minha pós-graduação de dermatofuncional, que foi sobre a microcorrência no reparo tecidual, em 2008, e hoje subindo ao palco para mostrar essa maravilha para vocês. Inclusive, desde 2007 eu atendo pós-operatório, só que eu não conhecia essa maravilha, que é a microcorrência. Por quê? Na minha graduação de fisioterapia, eu não tive essa oportunidade, eles acabam não falando sobre esse equipamento, sendo que é um equipamento que vai ajudar tanto em cirurgia estética reparadora, quanto em cirurgia ortopédica, qualquer cirurgia que o fisioterapeuta venha a atender. E depois, em 2008, quando eu comecei minha pós-graduação em dermatofuncional, foi quando eu consegui conhecer esse equipamento que mudou minha visão em relação ao pós-operatório de cirurgias estéticas e reparadoras. Eu trabalhei também muito com mastectomia, então eu também utilizava microcorrentes. Vocês vão descobrir uma grande maravilha hoje. Então, antes de eu falar da microcorrente, eu tenho que falar do reparo tecidual, porque a microcorrente vai ser utilizada no reparo tecidual. Temos 3 fases no reparo tecidual: fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelamento. O que nós temos que fazer com a microcorrente? Fazer a melhor passagem da fase inflamatória para a proliferativa. Então vocês vão observar que eu vou falar muito que eu usava desde o meu primeiro atendimento no pós-operatório, de uma abdominoplastia, de uma lipoaspiração. A microcorrente era o equipamento que eu levava desde o primeiro dia, porque eu queria fazer a melhor passagem da fase inflamatória para a fase proliferativa. E o que eu observava? Essa melhor passagem diminuía a dor, diminuía edema, diminuía a equimose, melhorava o aspecto da cicatriz, evitava deiscência no pós-cirúrgico, ajudava também na reabilitação da dor. Então, essa passagem eu vou facilitar e vou evitar também a fibrose, que pode acontecer ali na fase de remodelamento e proliferação. Então, nós temos hoje fatores sistêmicos da individualidade bioquímica daquele cliente que pode estar atrapalhando o reparo tecidual. Então, quando eu observo uma deiscência de sutura, um seroma, uma equimose extensa, ou que demora para se curar, eu sempre observo o que o meu cliente tem de individualidade bioquímica que está atrapalhando isso. Por exemplo, a faixa etária. Quando a gente passa dos 30 anos de idade, uma coisa acontece muito triste. A gente começa a perder colágeno. O silício já não está em grande quantidade no corpo, então o silício vai ajudar na formação de colágeno. Se eu não tenho uma boa formação de colágeno, eu não tenho um bom reparo tecidual, porque o fibroblasto ele não tem substrato para ajudar a fechar uma deiscência, né, para melhorar aquele processo cicatricial. Na faixa etária também, a partir dos 50 a 60 anos, a gente observa também menor circulação na região do abdômen, tá? Outra coisa é a raça. Dependendo do fototipo, a gente consegue uma pele que dá um processo cicatricial melhor e uma pele que não dá um processo cicatricial bom. Eu vou falar, por exemplo, do fototipo 4 e 5. Fototipo 4 e 5, muitas pessoas têm medo de atender devido à chance de queloide, tá? A microcorrente, ela não tem isso, você pode usar em qualquer fototipo. O que eu tenho observado é que o fototipo 5 é maravilhoso, que o envelhecimento não acomete com tanta rapidez. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, como elas têm muita melanina na pele, elas diminuem a absorção da vitamina D pelo sol, porque a melanina é uma proteção. Então, uma coisa que deveria ser avaliada no pré-operatório é se essa paciente tem uma vitamina D em quantidades adequadas para, sim, passar pelo pós-operatório com uma boa fase cicatricial, porque a vitamina D, ela ajuda no nosso sistema imunológico. O estado nutricional também deveria ser avaliado no pré-operatório para evitar
que não acontecesse um reparo cicatricial bom. O que acontece no estado nutricional? O que eu oriento é que a paciente faça uma alimentação mais baseada em frutas, verduras e em proteína animal e vegetal devido aos aminoácidos. Os aminoácidos, eles vão ajudar no reparo da cicatriz, no reparo da cirurgia, porque o aminoácido ele vai formar o colágeno. Além do aminoácido, eu preciso de vitamina C. A vitamina C, ela ajuda na formação do colágeno, então também vai ajudar naquela fase cicatricial, no fechamento de uma cicatriz cirúrgica. A presença de doenças crônicas, infelizmente, muitas pacientes omitem até que tem alguma doença para passar pela aprovação do médico. E se ela tiver uma diabetes, nós já sabemos que vai ter má circulação, que vai perder a sensibilidade local. Se ela tiver o uso de diuréticos, de laxantes, também vai ajudar, vai prejudicar o reparo tecidual, porque o uso de diurético e laxante, eles baixam muito vitaminas no nosso organismo. Por exemplo, a vitamina B6, a vitamina B12, e isso vai diminuir todo o metabolismo da nossa pele. E o uso de medicamentos, né, que eu acabei de falar, que alguns pacientes fazem o uso extensivo antes da cirurgia, para tentar melhorar a composição corporal, muito uso de laxante e diurético, então isso prejudica quando a paciente passa por um processo operatório, porque o corpo dela não está nutrido. Se o corpo dela estiver nutrido, o resultado do reparo tecidual é muito melhor. E os fatores locais, que vão depender mais da cirurgia e do aspecto do tecido, como a dimensão da profundidade da lesão, o grau de contaminação, por isso a importância da troca de curativo ser bem orientada. A presença de coleções líquidas, então pode fazer com que o reparo não seja tão eficiente. E a gente tem observado ele falando muito sobre o tape, né, o resultado do tape para diminuir essas coleções. O suprimento vascular deficiente, então a microcorrentes vai atuar aí, que ela vai melhorar esse suprimento vascular. E a tração ou a pressão mecânica sobre a cicatriz. A gente está vendo na palestra do nosso médico hoje sobre o mau posicionamento da cinta, que também pode dificultar o reparo tecidual. Bom, o tecido cirúrgico, o que acontece durante ali e depois, no pós-operatório? Ele apresenta uma má nutrição. Por quê? O que leva aquela nutrição para o tecido é a bioeletricidade. O nosso corpo, ele tem um campo de eletricidade. E quando a gente sofre um corte, qualquer corte, tá? Até numa mastectomia, numa cesárea, qualquer corte influencia na perda da bioeletricidade tecidual. Então, quando a gente colocar microcorrentes, a gente vai favorecer essa bioeletricidade. Aquele local onde tem a ferida cirúrgica não tem boa troca de toxinas, retirada de toxinas e colocação de minerais e aminoácidos. Por isso há uma tendência à abertura, à descência de sutura por falta dessa troca. Porque aquela região sofreu uma impedância à corrente do próprio corpo. Então, a microcorrente vai ser uma corrente externa para melhorar essa impedância. Então, o trauma afeta o potencial elétrico, a bioeletricidade natural do seu corpo. O local atingido tem impedância, a microcorrente vai diminuir essa impedância. O decréscimo do fluxo elétrico não deixa a área ser curada. Então, eu vou mostrar um artigo em ratos e um estudo de caso. Uma pessoa que teve uma descência de sutura para vocês verem como que leva a cura ao fechamento da cicatriz mais rápido, da cicatriz cirúrgica. Então, o que é a microcorrentes? Que equipamento é esse? É um equipamento que ele tem baixa frequência e a intensidade é em microamperes. O que isso significa? Por mais que você aumente o máximo da intensidade, o paciente não sente nada. É uma corrente como se fosse do seu próprio corpo, ela é subsensorial. E isso que é bacana, porque o paciente, quando a gente chega com o equipamento, ele já está com dor. Ele vai perguntar, vai doer? Você vai falar assim, não, vai diminuir a sua dor. Primeiro que você não vai sentir nada. Segundo que quando eu sair do atendimento, você vai sentir menos dor, menos edema e uma melhora daquela cura, daquela ferida cirúrgica. Essa eletroestimulação, ela pode ser tanto contínua quanto alternada. A minha indicação
é a corrente alternada, que é a que eu uso. E aqui eu fiz um desenho, né? Também fiz ali no Paint, mas eu acho que ficou interessante, dá para vocês aproveitarem. Na primeira figura, eu estou mostrando a bioeletricidade do seu corpo, que não passa quando tem ali uma deiscência de sutura, uma abertura de pontos. A bioeletricidade do seu corpo, a troca iônica, a remoção de toxinas não passa naquele local. Mas quando você coloca uma microcorrente, então na segunda foto eu simulei os eletrodos da microcorrentes, eles vão estar ali circundando o tecido lesionado, aquela bioeletricidade vai passar do seu corpo por ação das microcorrentes, que ela gera uma corrente como se fosse a corrente do seu próprio corpo. Você não sente nada e vai ter os benefícios de trocas, remoção de toxinas e melhora da qualidade do reparo tecidual. Então, o que ela vai melhorar? Gente, olha que maravilha. Equimose vai diminuir com o uso das microcorrentes. Você vai observar que geralmente a equimose vai diminuindo por 7, 8. Tem pessoas que têm dificuldade no reparo até 10 dias. Com a microcorrentes, 3, 4 dias a equimose já diminuiu 50% a 70%. O edema, a cada sessão de microcorrentes, vocês vão reparar que vai diminuir mais o edema. E olha, o que eu faço? Eu deixo, às vezes, quando o edema é muito grande, eu deixo a microcorrentes na casa do cliente, vou atender outro, e quando eu volto por aquela casa, eu pego o meu equipamento. Então, eu deixo o máximo de tempo que puder. Você pode deixar ali 30 minutos durante o seu atendimento, mas você pode deixar 1 hora, 2 horas. Não existe uma quantidade de tempo. O que existe é, quanto mais tempo, melhor o resultado, porque é uma corrente como se fosse do seu corpo. Então, vai diminuir a inflamação e a dor. O que eu uso muito também é para cicatrização da região do umbigo, quando é o caso de uma abdominoplastia, a reinserção do umbigo. Então, eu deixo também muita microcorrente no local do umbigo para melhorar a cicatrização desse umbigo. E vai inibir também as metaloproteinases, porque se tiver muitas metaloproteinases, você pode gerar mais fibrose no pós-operatório. Quando eu comecei a aplicar microcorrentes dos meus clientes, eu observei que o índice de fibrose caiu muito, tá? Eu usava antigamente o ultrassom pulsado, depois eu passava por contínuo quando tinha fibrose. Hoje eu não uso mais ultrassom no pós-operatório. O que eu uso é microcorrentes. E eu também gosto muito de usar o tape. Então o resultado é praticamente zero de fibrose com a microcorrentes. Bom, o que essa microcorrentes faz então, que você está falando aí com brilho nos olhos? Gente, microcorrentes, ela é maravilhosa até para fibromialgia, tá? Para dores na coluna, eu tenho dor no pulso, eu tenho dor no ombro, pode colocar que ela também faz efeito para isso, não precisa ter o tecido aberto, uma ferida cirúrgica, pode ser para tecido íntegro, mas com dor. O que ela faz nesses tecidos? Ela devolve a saúde para o seu tecido. Ela vai aumentar 500% a mais de energia celular de ATP. Ela vai auxiliar no transporte de aminoácido. Se tem aminoácido, tem colágeno. Ela vai ter função bactericida e vai ter função de fagocitose. Então, inibindo ali um processo de bactéria no local, inibindo ali uma infecção, que é uma das complicações que pode acontecer no pós-operatório. E a síntese proteica vai estar aumentada em 40%. Então, por isso que o reparo é mais rápido quando a gente usa a microcorrentes. Bom, então por que ela vai acelerar? ATP em alta concentração no local, onde não passava nutrição, porque teve um rompimento de tecido. Vai também fazer movimento de minerais vitais para dentro e fora das células, né? Magnésio, potássio, cálcio, zinco, selênio. Então a gente vai devolver o reequilíbrio ortomolecular da sua célula e vai levar os movimentos de resíduo para fora da célula, limpando aquele corpo de toxinas que vão prejudicar o aspecto da cicatriz, podendo gerar no futuro, né, no reparo tecidual de uma cicatriz hipertrófica ou até um queloide. A gente vai estar diminuindo isso com o uso desse equipamento. Bom, aqui eu trouxe um artigo
que foi feito em ratos, para vocês darem uma olhada nos parâmetros. Então vamos lá. Microcorrentes em queimaduras de terceiro grau em ratos. O que foi usado de parâmetro? Como que foi a metodologia? Foram utilizados em 50 ratos microcorrentes. E num grupo controle de 50 ratos também sem microcorrentes. Os parâmetros foram 5 vezes por semana, que é a mesma coisa que eu faço no meu pós-operatório. Quando eu vou atender pós-operatório, eu levo a microcorrentes todos os dias de atendimento. Todos os dias eu uso no paciente. Por 15 minutos cada sessão, que aí já não é o meu pós-operatório. Geralmente eu deixo meia hora, 40 minutos, ou quando é mais grave, eu deixo na casa do cliente, depois eu busco. Fica ali 1 hora, 2 horas. Vai ajudar também com o aumento da microamperagem. Ali está 80 microamperes. Mas o que eu vou te falar é, qualquer microampere que você colocar, a microcorrente está passando e está fazendo a cura. Então você pode usar 10, 15, 20, 50 microamperes, 80 microamperes. O que eu mais uso na minha prática clínica é 50 microamperes. O paciente não sente nada, tá? E ali foi observado que com 15 sessões aumentou a resposta cicatricial de forma mais rápida e diminuiu a resposta inflamatória. E se a gente fosse olhar então o artigo relato de caso, temos aqui também. Nesse caso é um artigo científico de microcorrentes para cicatrização de 2007, num caso de abdominoplastia, que teve ali uma intercorrência. Depois do debridamento, iniciou o atendimento. Então, após 10 dias de pós-operatório, iniciou o atendimento. Então, a primeira foto, né, que não tinha microcorrentes, e aí depois foi utilizando as microcorrentes, inclusive nas fotos de baixo, vocês observam os eletrodos bem próximo à lesão. Então, foram utilizados por 10 minutos de aplicação, com a intensidade bem baixa, tá? De 9 microamperes. No outro artigo de ratos estava 80, e eu uso 50. O que eu venho trazer isso para vocês? Que qualquer intensidade que você liga o equipamento, ele está fazendo a ação dele. E foram 18 atendimentos, até o fechamento total da lesão, tá? Então, nos ratos foram 15, e aqui 18 atendimentos com fechamento total. Bom, fiz um desenho esquemático para que vocês observem como que eu atendo. Quando é um caso de abdominoplastia, eu faço da seguinte forma. Ali tem 3 canais. Eu coloco um canal ao redor do umbigo, um canal do lado direito e um canal do lado esquerdo, contornando a cicatriz que fica ali entre cristas ilíacas. Então eu vou diminuir com que aquela cicatriz abra, eu vou diminuir o edema na cicatriz e vou diminuir também a chance de uma cicatriz hipertrófica e também a chance de bactéria no local, tá? E ali do lado, coloquei uma foto que eu achei na internet, mostrando sobre a microcorrentes numa área de extensão maior. Então, o eletrodo muito grande, ela conseguiu cobrir toda a área porque a paciente tinha um abdômen pequeno, tá? Mas geralmente a gente tem eletrodos pequenos, por isso que na minha simulação eu coloquei 3 pares de eletrodos. O eletrodo, ele pode ser autoadesivo ou pode ser com gel de contato. Se for com gel de contato, muito cuidado para não deixar cair na cicatriz cirúrgica, na ferida cirúrgica, ok? Bom, já finalizei a minha apresentação. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a equipe organizadora. Isso para mim é uma grande vitória para a nossa área, falar de uma eletroterapia no pós-operatório, onde a gente tem medo, né? Tudo é só drenagem, só drenagem. Aqui não, eu mostro para vocês que pode usar a eletroterapia sem medo, que vai ajudar no reequilíbrio ortomolecular do paciente de vocês. Obrigada.